Bom dia a todos. Vamos iniciar neste momento mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço licença para entrar na tua casa, no teu lar mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos elevar a Deus uma oração. Senhor, ensina-nos a orar. Ó Senhor meu Deus, ensina-me agora a conhecer teu caminho e em fé assimilar o que teu amado Filho ensinou. Depressa lhes fará justiça, que teu eterno amor e o deleite que tu tens em ouvir e abençoar teus filhos me conduza a aceitar prontamente tua promessa de que recebemos aquilo que cremos, que temos o que pedimos e que a resposta se tornará realidade no tempo certo. Senhor, nós entendemos os ciclos da natureza e sabemos como esperar com paciência pelo fruto que aguardamos. Encha-nos com a certeza de que tu não tardarás nem um minuto a mais que o necessário e que a fé apressará a resposta. Bendito Mestre, tu disseste que é característica dos eleitos de Deus clamar dia e noite. Ensina-nos a entender isso. Tu sabes quão rapidamente desfalecemos e fraquejamos. É como se a majestade divina estivesse tão distante da necessidade ou não ouvisse a súplica constante, que pensamos não valer a pena nossa importunação. Ó Senhor, ensina-nos Ó Senhor, ensina-me o fato quão real é a obra da oração. Eu sei que aqui na terra, quando eu falhar com a minha responsabilidade, eu posso sempre obter vitória através de renovado e continuado esforço, dedicando mais tempo e mais espaço para a oração. Mostra-me como, através de dedicar-me mais inteiramente à oração, vivendo em tudo, ó bendito professor, autor e consumador da fé, que por tua graça toda a minha vida seja uma vida de fé no Filho de Deus, e que a minha oração é aceita em quem tenho a certeza da resposta, em quem a resposta será minha, Senhor Jesus. É nessa fé que orarei sempre e não desfalecerei. Amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 5 de João, a cura de um paralítico de Betesda. Amém? Pega sua Bíblia e vamos estar acompanhando. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama.
E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Glória a Deus. Então aqui o Senhor Jesus opera mais um milagre na vida desse homem que há 38 anos perecia com essa enfermidade. Amém? 38 anos a enfermidade desse homem já durava. E ele experimentara uma prolongada frustração, por não ter recebido a sua cura, apenas de continuamente confiar em Deus. Finalmente um dia foi curado, porque ele quantos anos estava ali e ele não conseguia ser levado àquelas águas para ser curado. Outras pessoas passavam na frente dele e eram curados. E neste dia que Jesus chegou ali e esse homem ele foi curado. Foi em grande parte pela longa duração do sofrimento desse homem que Jesus, com sua grande compaixão, decidiu ajudá-lo. Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus agir em nosso favor logo chegue. Porque assim como esse homem esperou 38 anos, muitas vezes o nosso milagre ou aquilo que nós pedimos pode demorar tempo, mas Deus é um Deus que Ele sabe todas as coisas. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas dificuldades. E Ele sabe o momento certo de nos abençoar, seja de uma enfermidade, seja de um pedido material, seja o que for. Deus ele sabe todas as coisas e é no tempo dele e não é no nosso tempo. E muitas das vezes nós vamos ter que saber ter paciência e saber esperar, porque uma hora um milagre vai acontecer. Mas tudo é no tempo de Deus e não no nosso tempo, não é mesmo? E como é difícil esperar. Pode ter certeza que para esse homem também não foi fácil esperar 38 anos para ser curado. E ver as pessoas entrando naquelas águas e serem curados, e eles sem como poder, se locomover até aquelas águas e receber a cura. E aquele homem ficou são. Normalmente Jesus curava em resposta à fé das pessoas. No presente caso, porém, ele não exigiu nenhuma fé. O homem foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, pessoas podem ser curadas segundo o propósito de Deus, mesmo não demonstrando fé em Cristo. A Bíblia ensina que há 3 condições quando a fé para curar: a fé daquele que está sendo curado, a fé de outras pessoas em prol do sofredor e a fé daquele que tem a unção para curar. Amém? E Jesus lá no versículo 5:14, ele diz, depois disso encontrou-o no templo. Então Jesus encontrou esse homem depois lá no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Então, Jesus ali fala para esse homem, então, no versículo 14, não peques mais. Jesus ali conclama a todos que professam ter fé em seu nome a cessarem de viver pecando. Aqueles que foram verdadeiramente salvos não viverão na prática do pecado. Amém? Então essa palavra ela é para nós hoje. Amém? E foi o que Jesus falou para esse homem, Agora você foi curado, vá e não peques mais, Tenha uma vida de devoção a Deus, Tenha uma vida de busca, procurando não pecar, Para que coisas piores não venham a acontecer. Amém? Então essa é a vida do cristão, daquele que crê no Filho unigênito, Filho de Deus, daquele que, nasceu de novo através, da água e do Espírito.
Amém? Então, aqueles que forem verdadeiramente salvos não viverão na prática do pecado. Embora não seja perfeito, nem capaz de evitar sempre o pecado, o crente genuíno entregará a sua vida a Cristo de tal maneira que, mediante o poder do Espírito Santo, o pecado já não será a característica de sua vida. Amém? Assim tem que ser a vida do cristão, né, com Deus. Ter uma vida santa, ter uma vida reta, ter uma vida de obediência à palavra de Deus, né? E procurando, como o Senhor Jesus deixou aqui, não pecar, né? Mas quando isso acontecer, imediatamente se arrepender e pedir perdão. Aquele que é o único que pode nos dar o perdão, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte e aquele que pagou um preço de cruz pela minha vida, pela sua vida, pelo meu pecado e pelo seu pecado. Amém? Esse é Jesus, aquele que nos amou de tal maneira. Amém? Assim como seu Pai, que entregou o seu Filho, para que nós possamos ter vida e vida em abundância em Jesus. Aqueles que estavam mortos que passam a ter vida com Cristo, com Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach. Oh, glória a Deus, santo é o Senhor. Que você tenha aí um dia grandemente abençoado através dessa mensagem de hoje. Curte e compartilha. Agradece a Deus por esse sol que está raiando lá fora, porque foi Ele quem criou os luminares. E hoje nós podemos nos alegrar com esse dia lindo em que o Senhor nos concede. Amém? Gratidão, gratidão a esse Deus maravilhoso. Amém? Lembre-se que você é especial para Deus. E amanhã nós voltamos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.